E pronto, já temos o número do CNPJ. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nós vamos abrir um MEI aqui de uma de nossas clientes, uma pessoa que nos procurou para a abertura do MEI. E a gente vai abrir o MEI aqui agora. Para isso, você vai colocar aqui no Google, ó, MEI. Basta para você colocar. Vai aparecer aqui, ó, Portal do Empreendedor. Você vai clicar nele. Lembrando, né, você vai precisar dos seus documentos pessoais. RG, CPF, comprovante de endereço, o seu título de eleitor, e-mail, celular, para poder conseguir fazer a sua inscrição no MEI. E ele vai aparecer aqui, ó, essa opção, formalize-se. É claro que pode acontecer de mudar alguma coisa no layout do site, né? Porque nós estamos gravando esse vídeo em novembro de 2020 e pode ser que a Receita Federal faça alguma alteração. Mas atenção, é importante você ter certeza de que você está nesse site, ó, portaldoempreendedor.gov.br. Porque existem outros sites que fazem esse serviço, mas que vão acabar pegando os seus dados, então tem que tomar muito cuidado. Aqui você tem todas as informações que você precisa para ser um MEI e estar enquadrado nessa modalidade jurídica. Lembrando que o fato de você abrir um MEI passa a condição de você ser empresário. Um MEI nada mais é do que uma empresa, então é importante você saber isso. Vamos obter aí o CNPJ. Vai clicar aqui, ó, nessa opção, formalize-se. Vai carregar uma nova página na internet, no site da Receita Federal. E aí nós vamos precisar criar aí o acesso gov.br, tá? Existe a opção de você fazer o acesso com o Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco e até mesmo o certificado digital. Se você já tiver o certificado digital, você já pode usar essa forma de abertura aqui do seu cadastro no gov.br. Então nós vamos abrir aqui com o CPF. Vamos lá. Vai clicar em avançar. Não foi possível encontrar uma conta para o CPF informado. Então, o que temos que fazer? Criar uma conta. Vamos utilizar o número do CPF. Vai pedir aqui o CPF. E o nome completo. Vai aceitar os termos de uso e vai marcar aqui que você não é um robô. Avançar. Aí ele vai fazer algumas perguntas de validação. Esses dados ele vai puxar da base de dados da Receita Federal. Então você tem que confirmar aqui, justamente para você não ter, para não correr o risco de haver aí alguma fraude no processo de abertura e alguém está usando seus dados, tá? E aí você vai confirmar. Aqui ele vai perguntar como você quer receber um código de ativação dessa conta do gov.br. Aqui no caso nós vamos utilizar o telefone, ok? Para receber o SMS de maneira mais rápida. E aí ele já enviou o SMS e confirma o código recebido. E aí ele vai pedir para cadastrar uma senha. Aqui você tem que criar uma senha com letras e números e caracteres especiais. E aí ele já criou o usuário e a senha. Ele vai redirecionar para o RedSim, ok? Aí no caso a gente volta aqui, clica em formalize-se de novo. E aí ele vai carregar o acesso do gov.br. Vamos colocar lá novamente o CPF. Clicar em avançar, ó, agora ele já validou que tem uma conta. Vai colocar a senha. E aí agora ele vai pedir um e-mail. Vamos colocar o e-mail aqui. Validando o código, ele vai permitir que você dê continuidade no processo. Aí você tem que autorizar aqui o uso de dados pessoais pela RedSim.
e aí daremos início de fato à inscrição no MEI. Então, observa, se você tiver já o cadastro no gov.br, por conta do meu INSS ou de algum outro serviço aí disponível pelo governo, você não precisa fazer essa etapa. Você vai fazer o login com o gov.br. Tá? Então, aqui a gente está fazendo partindo do pressuposto de que você não tinha o cadastro no gov.br. Se você já tinha o cadastro no gov.br, é a partir daqui que você vai dar continuidade. Informe, então, o título de eleitor. Vamos lá. Você vai precisar do título de eleitor. Continuar. Lembrando, né, você vai precisar dos seus documentos pessoais. RG, CPF, comprovante de endereço, o seu título de eleitor, e-mail, celular, para poder conseguir fazer a sua inscrição no MEI. E aí ele vai puxar os dados que ele já tem na base da Receita Federal, tá? Ele vai puxar aqui os dados já cadastrados lá na Receita Federal. Se tiver alguma divergência de dados, nome da mãe, sexo, nacionalidade, ou até mesmo a data de nascimento, você tem que procurar a Receita Federal para fazer a atualização dos dados. No caso aqui, ó, observa que ele já puxou o nome empresarial. Aline tal, e o número do CPF. O nome empresarial no MEI é assim mesmo, tá? Ele é assim mesmo, não tem como mudar isso. É uma regra e não tem como mudar. Vai pedir aqui para você completar os dados. Número da identidade, órgão emissor, estado, né, UF, Unidade Federativa Emissora, telefone de contato, DDD, ó, telefone para contato, vamos colocar aqui o do escritório mesmo, e-mail, vamos colocar o e-mail do escritório. Se você colocar o seu e-mail pessoal, vai acontecer de você receber propaganda, vai acontecer de você receber oferta de produtos, serviços. Então, se você estiver fazendo isso por uma contabilidade, é melhor você colocar o e-mail da contabilidade. Se você estiver fazendo isso por conta própria, coloque o seu e-mail particular. Aí aqui nós temos o nome fantasia, que você pode colocar aí da empresa, e o capital social. Capital social é o valor que você está investindo na empresa, o valor que você está colocando para começar o seu negócio. Porque o MEI, o microempreendedor individual, é um negócio, é uma empresa. Qual é o capital que você está colocando aqui? R$500? R$1.000? Você vai começar com R$1? Pode acontecer, né? Prestador de serviço pode acontecer, mas dependendo da prestação de serviço, você precisa de um equipamento, de um computador, o que você precisa? Então é isso que você tem que avaliar aqui. E aí vai pedir aqui as ocupações. Qual é a ocupação principal e quais são as outras ocupações secundárias que mais se adequam ao MEI, ok? Então nós temos aqui, no caso desse MEI, podemos clicar aqui, ó, e pesquisar, ele já vai puxar as atividades, ok? E aí temos aqui as atividades secundárias. Observa aqui, ó, que tem alguns itens que são referentes à fabricação. Ó, fabricação de alimentos, fabricação de amendoim, fabricação de balas, fabricação de brinquedos. Uma coisa que você tem que observar, será que essa atividade está 100% liberada para ser executada? Ou aí na sua região, na sua cidade, pode acontecer de precisar, né, de um alvará mais específico, apesar de que existe aí uma regra de desburocratização, existe aí a lei, né, de facilitação para a abertura de MEI, de microempreendedor individual, até mesmo para a legalização do seu negócio. Mas, às vezes precisa de uma vigilância sanitária, precisa de um alvará do Corpo de Bombeiros para executar determinada atividade, tá? Então, fique atento a isso, tá? Prestação de serviços é um pouco mais fácil, um pouco mais simples, vamos dizer assim, e comércio pode ser que precise também de alguma licença especial. De fato, vai precisar de inscrição estadual. Por quê? Porque o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele é de competência estadual. Então, se você vai fazer um comércio, se você vai ter um comércio,
você vai precisar de inscrição estadual, bem como fabricação. Já serviços é de competência municipal, então você vai precisar aí de ter a sua inscrição municipal, tá ok? Aí nós temos aqui as atividades. A atividade principal, editor de revistas, e atividades secundárias, editor de jornais, editor de livros, revistas, editor de vídeo, instrutor de idiomas e professor particular. E aí, na parte de baixo aqui, ele vai trazer os KNAIs principais e os KNAIs secundários, ou seja, os KNAIs que serão enquadrados aí no CNPJ, de acordo com as atividades que você escolheu aqui, tá? Não tem como mudar, esses KNAIs, eles estão diretamente ligados à ocupação. E aí ele vai trazer também aqui o objeto social, tá? O objeto social é a descrição das suas atividades. Ele vai trazer aqui também a cópia do que você colocou ali, tá ok? Então, serviços, né? Aqui nesse caso aqui, a maior parte é serviço. Ele vai também trazer a forma de atuação. Se é um estabelecimento fixo, se é pela internet, se é pelo correio, porta a porta, aí você vai escolher a melhor forma também. No caso, ela vai executar esse serviço pela internet, tá? Não vai ter um estabelecimento fixo. E aí nós vamos para a terceira etapa, vamos colocar aqui, que é o endereço comercial. Vai puxar aqui o CEP e através do CEP você vai conseguir já buscar o endereço completo. Confirma se está correto o endereço. E aí completa os dados com o número e o complemento. Ponto de referência, condomínio. E aqui eu costumo repetir, tá? Quando é prestador de serviço, endereço residencial. Se a empresa ela for estabelecida em algum lugar, você vai ter que colocar o endereço comercial aqui. Ok? Coloca o endereço comercial aqui. Nesse caso, a gente vai repetir o endereço residencial, sendo o igual ao endereço comercial. Depois vai ter algumas declarações aqui que o MEI vai precisar completar. Ele declara, você que está abrindo o MEI, declara sobre as penas da lei ser capaz, não estar impedido de exercer atividades empresárias e não possuir outro registro de empresário. Ou seja, você... Quando tem uma empresa, e por acaso, né, vamos dar um exemplo aqui, você acaba abrindo falência dessa empresa, você é declarado impedido de exercer atividade comercial, tá? Esse é um dos exemplos. E você também não pode ter outra atividade outro registro de empresário, porque isso é um fator impeditivo ao MEI, ok? Declara que também você vai optar pelo Simples Nacional. Ora, se você não declarar, não vai ter como você abrir o MEI. Você vai abrir o MEI e vai declarar que você opta pelo Simples Nacional, que é uma modalidade, é um regime tributário, e de acordo ali com os artigos 12 e 18A da Lei Complementar 123 de 2006, você também opta pelo CIMEI, que é o microempreendedor individual. E que você não incorre em nenhuma situação impeditiva que estão elencadas lá nos artigos 3º, nos artigos 3º, 17, 18A e 29 da Lei 123 de 2006, tá? Outra coisa, você vai declarar que enquadra como microempresa. Microempresa é aquela modalidade em que pode ser faturado até 360 mil no ano no Simples Nacional. No MEI, no microempreendedor individual, você só pode faturar até 81 mil para o ano calendário completo ou equivalente ao período em que você abriu. No caso, nós estamos abrindo aqui em novembro. Então, esse MEI aqui só vai poder faturar equivalente a 2 meses no ano, novembro e dezembro, o que vai dar em torno aí de 13 mil reais, tá? Isso nós falaremos mais para frente. Outra coisa, tem aí os termos de ciência e responsabilidade com efeito de dispensa de alvará e licença de funcionamento. Aqui está aquele caso que eu falei. Será que aí na sua cidade, na sua localidade, está 100% liberado? Tem que avaliar a atividade, o enquadramento para saber.
Então você vai declarar que, sob as penas da lei, você conhece e atende aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do município para a dispensa da emissão do alvará e licença de funcionamento. Existem casos em que você não está dispensado do alvará e da licença de funcionamento, então você tem que avaliar essas questões. Também estão aí, dentro desses quesitos, os aspectos sanitários, ou seja, como eu falei, vigilância sanitária, ambiental, será que você está liberado aí de CETESB, por exemplo? Tributário, de segurança pública, de uso e ocupação do solo, de atividades domiciliares e de restrições ao uso de espaços públicos. Então, observa, quando fala assim, vamos abrir um MEI porque o MEI é mais simples, não necessariamente, o MEI não é tão simples assim. Então, você tem que declarar, porque senão você também não vai conseguir abrir. Autoriza a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos, ou seja, se você está realmente dispensado de alvará e dispensa da licença de funcionamento, você vai ter que concordar com isso, que a Receita Federal, o Estado ou o município ele pode a qualquer momento ir até o local para verificar. E aí você declara, por fim, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura poderão acarretar o cancelamento desse termo de ciência e responsabilidade? Está ciente disso? Ok, então marque as opções e clique em continuar. Por favor, corrija o preenchimento dos campos destacados. Pode acontecer algum problema. Vamos verificar o que ele está pedindo. Ponto de referência deve ter no mínimo 2 palavras. Então, vamos corrigir isso daqui, condomínio residencial. Pronto. Vamos clicar em continuar. Tela de conferência de dados, são os dados editáveis. Se está tudo certo, você clica em confirmar e a partir dessa confirmação, sua formalização como microempreendedor individual será concluída e será gerado automaticamente o CNPJ e o número de registro na junta comercial, que é o NIRI, ok? Então vamos clicar em confirmar. Ocupação principal não pode constar como ocupação secundária. Como eu disse para vocês, nós estamos abrindo um MEI real e vamos verificar do que se trata. O que está acontecendo aqui é o seguinte... existe uma atividade que nós colocamos repetidamente, ocupação principal e ocupação secundária. Vamos remover aqui e pronto. Vamos dar continuidade. Vai confirmar mais uma vez. Confirmando. E pronto, já temos o número do CNPJ. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Salve essa tela, porque você vai precisar desse número de CNPJ e, muito importante, emita o seu comprovante de registro do MEI. É com esse certificado, você vai clicar aqui, emita seu comprovante de registro do MEI, emitir o CC-MEI, ele vai fazer o download no computador, tá ok? Com esse documento, você vai conseguir abrir conta em banco, você vai ter o documento que certifica que você abriu o MEI, ok? No MEI não está vindo mais o número do NIRI, tá ok? Antigamente vinha o número do NIRI, ele gera o número do NIRI, ele vai enviar as informações para a junta comercial, mas como existe aí a lei da desburocratização, consta na lei que o número do CNPJ basta para todos os registros, ok? Então, o número do CNPJ é o número principal aí do MEI, ok? Então, nós temos aí o número do MEI, o número do MEI, do microempreendedor individual, já registrado. Agora, eu vou dizer para você o seguinte, não para por aqui. O microempreendedor individual tem várias regras que devem ser adotadas. E se você pensa em até mesmo registrar um funcionário, que é permitido pelo MEI, você precisa saber o passo a passo para fazer isso. Então, essa nossa aula, esse nosso passo a passo sobre o MEI, ele não termina aqui. Ele continua no link que está na descrição do vídeo, que é para você saber tudo o que você precisa para manter esse MEI ativo,
para manter esse MEI corretamente, sem riscos de ser desenquadrado pela Receita Federal e sem riscos aí de sofrer sanções e penalidades nesta modalidade. Então são mais de 30 conteúdos em vídeo, detalhadamente, para você conhecer aí tudo que o MEI precisa para se manter nesse regime tributário. E até mesmo ser desenquadrado, porque se você superar ali o limite, ou se você contratar mais de um funcionário, ou se você quiser colocar uma atividade impeditiva, ou até mesmo se você quiser admitir um sócio, você vai precisar seguir algumas regras, e para isso nós temos um treinamento completo onde a gente mostra o passo a passo detalhadamente sobre como você precisa seguir as regras aí do MEI, tá ok? Então tem lá tudo sobre os limites, os benefícios do MEI, os valores, as alíquotas, o fechamento, a emissão do DAS, como emitir o DAS, como fazer a contratação correta de um funcionário, como fazer o desenquadramento do MEI e, principalmente, como fazer a declaração anual do MEI, a DASN, Declaração Anual do Simples Nacional, relativo ao MEI, e também como você lançar isso na sua declaração de imposto de renda, ou seja, os rendimentos que você tiver do MEI, como você deve levar isso para a sua declaração de imposto de renda. Tudo isso por apenas R$ 67,00 à vista ou em 5 vezes de R$ 14,42. R$ 14,42, com desconto já, porque o treinamento desse com certeza você pagaria aí no mínimo R$ 97,00 e a gente está trazendo aí esse desconto para você por apenas R$ 67,00 à vista, você não paga nada mais por isso e você pode se inscrever agora mesmo para ter acesso ao treinamento completo, tudo sobre o MEI, tá bom? Mas mostramos aqui para você o passo a passo de como abrir o MEI, tá aqui ó, o certificado do MEI, a gente tem que fazer o que agora? Imprimir esse certificado, ter uma cópia dele em PDF e imprimir ele para você não ter problemas de perder o certificado. Depois, é claro, se você fizer alguma alteração, você consegue imprimir também uma nova certificado do MEI para que você tenha aí ele atualizado, tá ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, se inscreva no canal, acompanhe as nossas atualizações e acesse o link que está aí na descrição do vídeo. Um abraço.